Carta número 1 do MC Cid é o que a gente vai reagir e analisar aqui agora. Tudo bem, pessoal? Meu nome é Fernando Vulgodinho. Eu sou a Jess. E há muito tempo a galera tá pedindo aqui nos nossos comentários as músicas do Cid, né? A gente já viu ele aqui em algumas batalhas e a gente tá aqui conhecendo o som dos MCs, mas antes mesmo da gente entrar nessa proposta de tentar conhecer um pouco mais dos sons dos MCs, vocês já vinham pedindo as músicas do Cid, cara. E são muitas, né? Tem várias. A gente até fica perdido com tanta sugestão. Parece que o Cid é um MC muito querido mesmo entre a galera. Ele manda muito bem nas batalhas. A gente sempre gosta do conteúdo que ele traz. E a gente ficou super interessado em conhecer um som dele, em que ele vai ter mais tempo ali pra poder escrever, colocar os pensamentos dele no papel e depois na música. E esse projeto de várias cartas enumeradas dá uma impressão de que vai contar um pouco da história dele. Então é bom que a gente conheça a trajetória dele, que a gente sempre tem conhecido dos outros MCs também. E se a gente tem que escolher uma das cartas, tem que ser a primeira, né? Pra entender todo o contexto. Por isso ela tá aqui. Antes de qualquer coisa, dá like pra gente, se inscreve no canal, como eu sempre peço aqui pra vocês, porque é muito importante. A gente tá aqui na Rabeira do YouTube. E seja muito bem-vindo à Rabeira do YouTube se você achou esse vídeo, né? E eu peço a você essa ajuda pra que a gente possa crescer e alcançar novos ares. O fone tá no ouvido. 3, 2, 1 e... Conteúdo sensível, caraca. Meu nome é Carlos Augusto Migliaccio, também conhecido como Migli, apelido que minha mãe me deu. Nasci em Brasília, Sobradinho, 28 de março de 1996. Tive a infância que qualquer garoto de classe média baixa do final dos anos 90 poderia ter, exceto por uma diferença. Eu nunca tive amigos. Ao longo da vida, eu nunca consegui ter amigos. Me abrir, conversar, pra mim era algo impossível. Caraca. Eu poderia contar todos os detalhes da minha vida pra vocês. Cada lágrima, cada choro, cada desilusão. Porém, irei focar em 4 momentos, 4 acontecimentos que me levaram até aqui. O fundo do poço. Nossa. Essa é a carta número 1. Caraca. Eu sempre observei os outros, gostava mais de olhar do que participar. Me achava louco, tinha dificuldade de enturmar, me encontrar, não gostava dos assuntos, eu não me via nos outros. Na escola geral era extrovertido, via gente brincando, correndo, sempre se divertindo. Eu queria muito fazer parte disso, mas não sabia como. Sempre tive bloqueio em ter amigos, tinha dificuldade de expressar o que eu pensava, de agir naturalmente, de fazer brincadeira. Sempre ficava vigilante com meu comportamento, raramente eu levantava da cadeira. Me sentia um animal encurralado na sala, daqueles que tem medo mas não fala. Lembro da dor de sempre ser a piada do garoto popular pra menina bonita dar risada. Caraca, o professor mano. dizia, relaxa, é só brincadeira, todo mundo é amigo, então não se estressa. Se todo mundo é amigo igual cê diz, por que que eles me tratam como algo que não presta? Porque o adolescente tem que ser tão tribal, usar a violência pra se sentir maior. Perdi a conta de quantas vezes eu apanhei pros meninos da sala, senti o ego um pouco melhor. Da 4ª série até a 8ª série eu sempre me perguntava se eu tinha alguma doença, porque eu passei menos tempo falando com gente da minha idade do que refletindo dentro da minha cabeça. Sentia que ninguém ligava pra minha presença, só falavam de mim na hora da piada. A pior parte nem era a risada, era quando isso passava e voltava a indiferença. Em casa o clima sempre tava tenso, minha mãe limpava, cozinhava e trabalhava em excesso. Meu pai era um homem difícil, ou tava estressado no trabalho ou bêbado no recesso. Eu não tinha amigos, não podia falar com meus pais. Isso alimentou minha agonia, rodeado de pessoas, porém me sentindo só. Eu juro, a solidão é uma péssima companhia. Lembro desse dia, 28 de março de 2009, meu 13º aniversário. Convidei todo mundo da minha sala. Meu pai comprou refri, minha mãe comprou salgado, marcado pras 2 da tarde. Minha mãe alugou mesa, cadeira e eu tava com receio. O que eu mais temia aconteceu. O tempo passou, anoiteceu e ninguém veio. Nossa. Lembro de chorar deitado sozinho no Coitado, velho. perguntar pra mãe o que eu tinha feito de errado. Eu nunca maltratei ninguém na vida, por que que toda chance que eles têm eu sempre sou maltratado? Eu passei o dia inteiro tentando entender o que que os outros fazem que eu tenho que fazer, o que que os outros sabem que eu tenho que aprender. Por que que eu não consigo ser que nem você? Eu vi o filme de herói na TV e eu percebi que eu era um super-herói. E sabe qual é a parte que dói? Aceitar que invisibilidade era o pior superpoder. Quando o choro parou eu me senti vazio, como se
se eu não tivesse mais vivo. Isso me agoniou, eu só queria sentir qualquer coisa que trouxesse alívio. Sentei no chão do quarto, tirei a camisa, deitei no chão gelado, tentei sentir a brisa. Do nada meu pulmão ficou pequeno, não tem oxigênio, o que tá acontecendo com a minha vida? Minha mão suando, meu coração palpitando, o olho lacrimejando, minhas pernas tremendo, o corpo com gastura, uma sensação de tontura, minha mente na tortura, eu achei que tava morrendo. Cheguei no banheiro dos meus pais, eu não sentia nada e ao mesmo tempo sentia tudo. Eu sentei e rezei, mas Deus tava muito ocupado. Afinal, eu não sou normal, igual todo mundo. Em meio ao desespero, já sem pensamento, olhei a pia do banheiro, vi uma gilete usada. Não raciocinei, eu tava sem discernimento. Parei e só foquei no lindo brilho da lâmina prateada. Algo me dizia que ali tava minha saída. Encostei a lâmina de lado na pele suada, pressionei até que a dor afastou minha apatia. E eu vi escorrer na pia, alegria avermelhada. Eu vi escorrer na pia, agonia acumulada. Eu vi escorrer na pia, a solidão da minha sala. Eu vi escorrer na pia o que os alunos falavam. Eu vi descer pelo ralo tudo aquilo que eu fugia. Nem foi um corte profundo, mas o sentimento é abissal. Meu corpo sentia dor, eu esquecia que a minha mente estava mal. Naquele momento eu encontrei minha primeira paixão, me cortar. Era algo impossível de decifrar. Ao mesmo tempo que me machucava, me curava. O resto do ano de 2009 foi dessa forma. Continuei excluído na escola. A única pessoa com quem eu falava era minha mãe. E eu não tive coragem de contar que me cortava. Malditas crianças mimadas usaram o meu sofrimento para alimentar seus egos. E eu paguei a conta toda, sozinho. Até hoje eu me pergunto o que seria de mim se as escolas falassem sobre bullying, se os pais educassem os filhos a não julgar as diferenças, se a sociedade falasse sobre automutilação. Bom, talvez eu não me encontrasse aqui. Cara, que Nossa, profundidade gente, que tem essa música. Respirar fundo aqui, porque não... Cara, quando começou ali aquele aviso assim, eu falei, uai, o que tá acontecendo, mano? A gente já se prepara, e até porque num tipo de conteúdo igual esse que teve, é obrigatório mesmo colocar, é de bom tom colocar um aviso por causa da questão dos gatilhos que pode despertar nas pessoas. Com certeza. A gente sempre comenta em 3 etapas, né? A letra a gente vai comentar daqui a pouco, mas antes a gente sempre comenta um pouco sobre o beat. A parte musical aqui, eles souberam colocar algo que fosse sensível, delicado, apesar de que a letra puxa tanto aquilo que é o primordial da música, que o beat serve como um plano, uma desculpa para aquilo que vai ser falado. Não tô falando que o beat é ruim, mas eu tô falando que a letra é tão profunda que em alguns momentos você até esquece dele. Tanto que eu senti que ele é bem simples, porque é pra ressaltar a letra, é o mais importante, é o que tá nas palavras nesse caso aqui. A gente viu muito eles trabalharem também com som e silêncio, porque Verdade. até no início mesmo, quando ele começa a declamar a carta dele ali, não tinha nenhum som a princípio, vai entrando aos poucos, e só um pouquinho mais na frente que entra um beat mais forte mesmo. Pois é, isso vem intercalado com alguns efeitos de voz, como se fosse uma voz de rádio, né, com frequências manipuladas, causa um certo contraste e também nos traz aquela ideia de discurso. Quando a gente pensa em essa voz meio de rádio, pensa em megafone e traz um pouco dessa ideia de discurso ou até uma gravação em fita, sabe? E que faz muito parte da estética, já que ele tá meio que fazendo uma carta, ele tá trazendo à tona algo que remete ao passado dele. Faz muito sentido ter essa estética sonora como algo que nos remete a arquivo. Na parte do beat e da construção musical, essas são as características mais marcantes. E em conjunto com o que você comentou, também tem umas notinhas ali de piano, com um timbre ali bem melancólico, que combinou muito também com a mensagem da música. Pois é, e pra finalizar, o flow do Cid. O flow do Cid não é tão musical, eu diria assim. Ele é muito mais de discurso mesmo, de declamação. Ele tá ali contando a sua história. Ele não tem muito essa característica de brincar muito com as notas, as melodias. A ideia dele é o discurso, que vem de um rap mais raiz mesmo, né? Que é o Rhythm and Poetry, né? Ou seja, a poesia em cima daquele andamento. Essa é a característica do Cid quanto a flow. O visual já começa com essa vibe aqui, né? Tem esse alerta de gatilho. E ali já nos remete a algo sério. Tem aquela estética antiga que você comentou, que veio da voz meio radiofônica. A gente vê aqui com essa máquina de escrever, que também nos remete que vai contar algo do passado. Além disso, essas máquinas de escrever, elas têm um visual muito bonito mesmo, que fica bem composto ali esteticamente. Além da letra da música aparecer sempre com um tipo de fonte, como se fosse de máquina de escrever também. Como o título da música é uma carta, obviamente, o diretor visual, a pessoa que teve ideia do visual desse videoclipe, já remeteu a coisas que relembraram
enviassem cartas. E uma dessas coisas é uma máquina de escrever. A partir daí a gente vê momentos intercalados com esses atores que estão aqui interpretando, estão se colocando mais ou menos como se fosse um divã. E quem que é a pessoa que tá tratando essa outra no divã é o próprio Cid. Isso me faz pensar que ele tá se colocando como alguém que está se identificando com outras situações de outras pessoas. Ou seja, enquanto ele canta essa música, ele também tá compartilhando um pouco daquilo que ele vivenciou com outras pessoas. Por isso faz muito sentido ele estar nessa posição de um terapeuta, não sei, sabe, um psicólogo talvez. E com aquela ideia de que aonde a gente às vezes é mais ferido na vida, a gente pode às vezes ser um instrumento às vezes de cura. Eu acho que ele se colocou nesse papel. Eu tenho que dizer aqui sobre as atuações, sobre a dor, sobre o desespero que esses atores aqui conseguiram passar, porque a situação deles é desesperadora. Essa parte aqui do aniversário, mano, isso aqui é de partir o coração da gente, sabe? E o pior é que a gente se identifica por causa dos elementos que eles colocaram, é de festinha da época, da nossa época também, década de 90. Essas garrafas de vidro, essas decoraçõezinhas assim de flor, salgadinho, não sei o que, isso tudo remete a uma memória muito pessoal também de cada um de nós. E ali ele fala, cara, nossa, essa parte foi muito tensa. É muito mesmo. dolorosa essa parte. E quando você tá escutando a música, é muito dolorosa, mas quando você vê com toda a atuação que o ator tá passando ali, aí você sente mais dor ainda na situação dele. Eu achei a construção desse videoclipe muito forte mesmo. Esse filtro preto e branco, sabe? Essa cor meio lavada. Quando aparecem as cores, por exemplo, no aniversário, aquela coisa mais amarela, é uns tons mais pastéis mesmo, não são cores tão vibrantes. Esse terceiro ato, você vê takes de cemitério, todo o desespero, a falta de estrutura psicológica que o indivíduo tá passando e vai criando essa tensão. Até onde ele vai chegar? Porque tá parecendo o cemitério, vai te construindo aquele desespero e compartilhando com você um pouco da mente de alguém que tá passando por isso. E ali chegar a extremos da automutilação e de situações que a gente vê aquela pia com gilete. Dá um certo desespero, né? Sim. Isso. Apesar de que eles tiveram uma sensibilidade muito grande pra mostrar essa cena, sabe? Essa questão do plano detalhe, de mostrar só o gilete, traz uma estética muito artística mesmo pra tratar de um assunto que é bem pesado. Eu acho muito interessante a sensibilidade do diretor visual em trazer essa arte que nos causa ligação. Ela consegue transmitir algo mental, metafísico, de um pensamento que está na mente de um outro indivíduo. Isso é muito legal. Depois daquele aviso do disque denúncia que aparece no início do videoclipe, a gente já começa meio preparado, esperando algo que vai trazer muita emoção, muita sensibilidade pra gente. Mas a letra começa de uma forma até um pouco mais leve do que a gente talvez pensava, porque ele começa se apresentando. O Cid vem trazer seus dados mesmo, seu perfil, falando o nome completo dele, o apelido que a mãe dele chamava ele, Migli, que vem de Migliaccio, que é o sobrenome dele. E depois disso ele vem dizendo um pouco, de uma forma meio cronológica, alguns acontecimentos. E esses acontecimentos têm muito a ver com a infância, a adolescência dele. E quão difícil foi essa adolescência, essa infância. Uma coisa muito marcante que você já vê desde o início é a falta de amigos, a falta de amizade. Isso é muito doloroso, cara. E muitas pessoas conseguem ter essa ligação com ele, porque de fato, na adolescência tem esses extremos. Tem aquela galera que é mais cool, assim, que consegue ser mais popular, e tem uma galera que é mais excluída. Ele se coloca nessa posição dessa pessoa que é um pouco mais excluída. E pior, ainda é usado como alvo de bullying. Então é uma situação, uma adolescência muito conturbada e que causa empatia com várias outras pessoas que vivem esse tipo de coisa. E nesse primeiro bloco de apresentação dele, eu achei interessante também que ele foi muito inteligente em fazer o ouvinte focar na história que ele vai contar aqui. Por quê? Ele diz que tem muitos acontecimentos que ele poderia contar sobre a vida dele, mas que ele ia focar em 4 acontecimentos que me fizeram chegar até aqui. 2 pontos. O fundo do poço. Logo em seguida, no visual, que casou muito bem com a letra, começa as encenações dos atores. E dentro dessa história, igual você já comentou, tem várias situações que levaram a esse acontecimento principal, que eu acredito que seja a automutilação, por exemplo. Esses acontecimentos, pelo que eu vejo, são o bullying entre os adolescentes, e ele fala algo que é muito tocante quanto a isso. Eles usarem como alegria, a diversão deles, acabar com a pessoa, com alguém, sabe? Desqualificar alguém, ou humilhar uma pessoa por causa de suas características, seja qual for. O sofrimento de alguém ser algo satisfatório para outras pessoas. É muito doloroso isso, cara. Mas é uma verdade, infelizmente, assim.
principalmente entre os anos 90 e 2000, era desqualificado uma pessoa que reclamasse porque foi zoado na escola, né? E nem existia nas escolas esse termo bullying. Na verdade, se você fosse reclamar de algo que você tá sendo zoado, você era o fraco da história, ou então você era incentivado. Não, responde na mesma moeda, seja forte, entendeu? Não tem essa coisa de ser defendido, não. A verdade é que as pessoas têm características diferentes, né? Algumas pessoas são mais passivas por natureza. Outro acontecimento que é muito marcante nessa música, que é a questão da data que ele fala aqui, que é o dia 28 de março de 2009, que é essa data de aniversário dele, que ele convidou os colegas e ninguém foi na festa. Ainda numa tentativa de se socializar, ele acaba sofrendo um trauma ainda maior. Se você parar pra imaginar, a pessoa que convidou e não recebeu seus convidados pode sentir uma pessoa que não carrega a consideração de ninguém por ela. Então é muito complicado isso, muito doloroso de escutar isso dele. E a gente na hora já vê uma empatia e sente um pouco dessa dor. E depois dessa situação do aniversário, ele diz que passou o dia tentando entender o que eu tinha feito de errado, qual que era o problema em mim, que a pessoa tende a levar a culpa pra si. E ele conta que ele viu um filme de herói na TV, talvez essas coisas da cultura pop já ajudavam ele a passar o tempo, a se distrair, já que ele diz que ele era tão sozinho. E aí quando a gente acha que tá dando um certo alívio, aí vem mais uma punhalada no coração, que é quando ele diz que percebeu que a invisibilidade é o pior superpoder. Talvez porque foi tão rejeitado e a pessoa que é mais popular tem outras características, ele tenta assumir aquele padrão, ele tenta buscar ser igual à maioria das pessoas ali, mas ser diferente não é o problema, não é isso, mas olha como a pessoa assume essa posição. Esse último acontecimento é quando vem a situação da automutilação, ou seja, ele chegou ao extremo, e aqui ele descreve, cara, com tanta dor, principalmente na interpretação dele da letra, a mente dele tá sendo descrita pra gente aqui, tudo que tá acontecendo. Por isso que pode ser um certo gatilho de pessoas se identificarem, porque ele narra com muitos detalhes ali os sintomas da falta de ar, de todo o mal-estar que ele tava sentindo, até conseguir uma solução que foi algo que trouxe dor pra ele e o alívio ao mesmo tempo. E aí chega nesse ponto culminante e ele fala uma coisa muito tensa, que é o que tava descendo ali pela pia servia como uma alegria até pros outros, ou como um motivo de riso pros outros, ou seja, a consequência de toda brincadeira, de todo bullying sobre a vida dele. Olha o extremo que foi. Para as outras pessoas, o que de fato significa tudo aquilo que ele tá sofrendo. E muito triste ver a sociedade ainda com esse tipo de atitude e a falta de empatia, né? Mas ainda assim ele falava que a indiferença era o que fazia ele de fato sentir dor. E no final da carta a gente vê uma conclusão do próprio Cid, que diz o seguinte: até hoje me pergunto o que seria de mim se as escolas falassem sobre bullying, se os pais educassem os filhos a não julgar as diferenças, se a sociedade falasse sobre a automutilação. Bom, talvez eu não me encontrasse aqui. Ele ainda se vê como o portador da mensagem, o que pode ser algo positivo psicologicamente para ele mesmo, né? Ele se vê como alguém que porta uma mensagem séria e que quer trazer voz a essas pessoas que têm sofrido com isso, né? Ou seja, ele não está justificando que todo o sofrimento dele, ele deveria ter passado por aquilo de fato, mas já que ele passou, ele quer canalizar para poder falar essa mensagem. Mas isso aqui tudo é só o que a gente acha. Eu queria saber aquilo que você acha sobre essa música, você mesmo que indicou ela. Comenta um pouco aqui embaixo. E também, se você gostou desse vídeo, dá um like pra gente. E por último, e mais importante ainda, clica aqui e se inscreve no nosso canal, porque tem muita coisa boa aqui. A gente sempre reage e analisa as músicas e já tem até uma playlist aqui com vários raps, tá bom? Além disso, a gente é o canal mais eclético do Brasil e tem vários outros estilos. Um abraço pra você e tchau. Tchau.